bênção, o tema que foi me dado nessa noite, não sei se você já sabe, se sou eu que estou divulgando, mas o tema dessa noite é recalculando a rota. E eu achei interessante quando falaram que esse era o tema, porque me veio na mente uma história. Esse aqui é meu tempo, né? 1h30 mesmo, é isso? Tranquila. Não, brincadeira, 45 minutos. E eu achei engraçado quando eu vi esse tema, porque eu sempre gosto de começar com alguma coisa para me conectar a você, para você prestar atenção em mim, para você não dormir, despertar, acordar. E eu lembrei de uma história muito legal, que aconteceu com meu esposo e outros 2 pastores lá da igreja. Um irmão da igreja, o motivo não é muito legal, mas a história no final é. O irmão lá da igreja, ele tinha acabado de entrar na igreja, né, e acabou falecendo. E daí eles foram lá para o sepultamento do irmão. Aí receberam o endereço, colocaram no GPS assim no celular. Avenida, não sei o que, número tal. E daí dirigindo, conversando, falando, e ele ensinando para o Lucas e para o outro pastor, não, porque no sepultamento você tem que fazer isso. Aí daqui a pouco o GPS falou assim, você chegou ao seu destino, só que era o cemitério. Aí na hora ele olhou assim para um pastor, que era um pastor mais fortezinho, e falou assim, tu vai ser o primeiro, é o teu destino. E na hora eles começaram a rir, mesmo sendo uma situação triste, o local ser triste, mas o fato do GPS apontar o cemitério como um destino deles fez ele sorrir. E quem gostaria de destino ser? A gente sabe, no final das contas, todos vamos parar nesse lugar, fisicamente falando. Mas ninguém gostaria desse local como destino. Se eu perguntar aqui, quem quer morrer agora? Ninguém vai dizer. Agora, quem quer ficar rico, quem quer casar, quem quer ter filho, quem quer ser abençoado, aí todo mundo quer. E por que eu estou entrando nesse ponto? Por que eu estou falando dessa história? Porque às vezes as circunstâncias nos ditam destinos que parecem até ser o nosso, pelo cálculo que a gente fez. Só que Deus sempre tem mais. E é por isso que é tão importante a gente recalcular a rota, porque o fato de você ter chegado no lugar esperado não significa que é o teu final. Inclusive eu acabei de citar aqui que o cemitério no final das contas é o final. Na lógica humana é o final de todo mundo, sim ou não? É o final de todo mundo. Mas será que é isso? Se limita a isso que Deus preparou para nós? Será que o nosso destino, vamos olhar com o olhar espiritual, esse é meu convite para você nessa noite. Vamos olhar com o olhar espiritual. Será que o teu destino final, a tua parada final, é esse lugar que o GPS apontou para os meninos? Ou será que Deus tem reservado algo mais para você? Qual é a tua expectativa com relação ao que Deus tem para você? Sabe por quê? Porque quando a gente sabe para onde a gente vai, a gente calcula a rota baseada nesse lugar. Talvez eu esteja pregando nessa noite para pessoas que até então tinham baseado a rota das suas vidas em um lugar de dor. Talvez você tenha se limitado, você tenha feito a sua conta aí, na sua conta. O seu destino final é um lugar onde você sofre, é um lugar onde você se machuca. Talvez para você o seu destino final seja exatamente onde você está. E já não tem mais nada para você viver, para você ser, para você... nenhum lugar para você crescer. Mas eu quero falar nessa noite para pessoas que... vieram com a expectativa de ouvir algo da parte de Deus. E eu já vou começar entregando isso para você. O local onde você está pode até ser confortável ou não. Pode até parecer ser o que foi preparado para você ou não. Mas Deus tem mais. E como é que eu sei que Deus tem mais? Porque é isso que a palavra dele diz. E daí, o ponto-chave do que eu quero compartilhar aqui hoje com você é que, às vezes, o local onde a gente está parece que é o destino. E esse é o meu primeiro ponto. Eu já estou entrando na palavra. Meu primeiro ponto. Parece que é o destino, mas só parece. Para os meninos parecia que era o destino. O GPS estava falando que era o local. Mas você já passou por isso? De colocar um local no GPS? E daí chega e diz assim, você chegou ao seu destino. Você olha ao redor e fala, não é aqui não. Não tem nada ao redor. Você, não é aqui não. Você chegou ao seu destino, mas você olha ao redor e não tem a aparência de ser o local que você quer. Agora, e quando tem aparência, mas lá dentro é tudo diferente? Eu lembro que algumas pessoas, quando entraram na igreja, falavam assim, rapaz, eu passei por aqui, eu entrei achando que era uma festa, mas era uma igreja. Para eles parecia que era o destino, e era, só que eles nem sabiam o que é que estava acontecendo ali dentro. Porque a igreja na frente tinha uma fachada, na época era escura, era preta, e passava, vou entrar nesse lugar, acho que é uma festa, jogo de luz, jovem, jogo de luz, aí... Puxa, eu vou entrar aqui. A festa deve dar boa. Chegava lá, era a gente adorando. A Ele a glória. E a pessoa ficava. Ela entrou num lugar que parecia ser o destino. E ela nem imaginava o que ia acontecer. E por que eu estou falando parece que é o destino? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo do 10 até o 14. Lucas 18, do 10 até o 14. Enquanto você está abrindo sua Bíblia, eu vou começar a me conectar com você fazendo uma pergunta aqui. Quem que está solteiro nessa igreja, levanta a mão. Só para saber. Levanta a mão. O anjo está tirando foto, registrando. Levanta a mão. Levantou?
Eita, Glória, tira a foto. Tá todo mundo orando? Vocês solteiros estão orando para Deus mandar a bênção? Sim ou não? Está não, ó. Vai mandar não, viu? Os solteiros estão orando para Jesus mandar a bênção. Estão com vergonha, solteiro, ó, Rodrigo. Vocês estão orando para Jesus mandar uma bênção? Tá orando, Felipe? Aproveitar que tu chegou, meu filho amado. Tá orando, Lucas, para Deus mandar a bênção? Vou falar para o meu, que o meu eu conheço, as minhas crias. As crias maior que eu. Eu espero que estejam orando para Jesus mandar a bênção. Eu não falei das meninas, para as meninas não se constrangir. Constrange demais as meninas, né? Eu vou descrever aqui um currículo vitae de um futuro pretendente, que talvez seja o motivo da tua oração. Aí, se for, você vai dando um amém. Aí daí eu vou falar para quem está namorando também, falando amém, que é para ajudar o solteiro, para não constranger. Aí se essa pessoa for uma pessoa assim, com um caráter que seria o escolhido, você vai me dizer amém. Deu para entender? Vou dizer uma característica, por exemplo, bonito. Aí se você diz amém. Vamos testar. Inteligente. Rico. Aí eu percebi que tanto faz, tá tranquilo. Tem uma amiga minha que orou assim: Jesus, eu só quero ter como andar, ir e vir, sem precisar gastar com passagem de ônibus. Aí Jesus mandou para ela que tinha aquela carteirinha, ela andava de graça de ônibus, para um lado e para o outro. Jesus atende as nossas orações. A primeira característica, irmãos, ele vai ao templo com frequência. Amém? Gosta de orar na igreja. Ele ora no íntimo. Suas orações sempre incluem pelo que ele é grato. Jejua 2 vezes por semana. Não é ladrão. Não é corrupto. Nem é adúltero. E aí, deu match? Deu match? Parece que é o destino, né? Acabei de escrever um fariseu para você. Vamos ler a Bíblia. Lucas capítulo 18. Versículos a partir do 10. A gente está tendo que recalcular a rota às vezes, irmão. 2 homens subiram ao templo para orar. A minha NVI já está aí também. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Deus, essa é a tua palavra, fala conosco nessa noite, e nós te daremos toda a honra, glória e louvor para todos sempre. Amém. Essa introdução rápida que eu fiz aqui, de quebrar o gelo com vocês, é exatamente por causa desse primeiro ponto que eu quero falar. Porque às vezes parece que é o destino, tem uma aparência, um semblante de destino, mas no final das contas não é o que Deus projetou para a gente. E nesses momentos é necessário recalcular a rota. Quando eu leio esse texto, que nós acabamos de dar match sem querer com o fariseu, eu percebo que às vezes nós nos comprometemos com aquilo que não é de Deus, só porque aparenta ser o que Deus preparou para nós. Às vezes nós nos comprometemos com coisas que nos afastam até de Deus, porque parece ser o que Deus espera das pessoas, porque parece ser o que Deus quer da gente, porque parece ser aquilo que Deus tem falado, porque a gente ouviu falar em algum lugar, porque deu certo com fulano, então para mim a minha história tem que ser assim. Ah, deu certo com o meu amigo, então para mim também tem que ser assim. E essa aparência, e nos dias atuais a aparência ela conta muito. Eu sou alguém bem desbulgada com a aparência, você já deve ter percebido. Eu não me importo muito com maquiagem. Eu estou usando brinco aqui, mas é uma rara exceção. Eu lembrei hoje, vou colocar. Porque normalmente eu não me importo muito. Eu até brinquei com meu esposo hoje. Eu falei, graças a Deus que na época que a gente começou a namorar e casar, a gente era de uma igreja prima. Irmã, mas eu falo prima brincando. Que tinha uma doutrina diferente. Então lá eu não usava maquiagem, ninguém usava. Lá ninguém usava brinco. Então para mim era mais fácil. Porque estava todo mundo igual. Eu falei para ele, que bom, graças a Deus. Porque agora o povo tudo bonito, tudo trabalhado da maquiagem, cabelos longos, lisos, escovados. E eu aqui, ó. E sou rebelde. Eita, não é de Deus nessa não, né? Bem diferente. Eu não me encaixava no padrão do que a sociedade entende como beleza.
O Rodrigo Arana aqui. Pai, que ela diminua. Eu falei, mais um pouquinho, Senhor. Porque tamanho eu já não tenho estatura. Estou aqui igual Davi. Não tem estatura. Olhando para ele, nenhuma beleza víamos. É Jesus Cristo próprio. Nenhuma beleza víamos para que eu contemplasse. Mas não é um padrão. E por que eu falo isso no culto de jovens? Porque a aparência, às vezes, para a gente, não é só que importa porque a gente quer ser bonito. Mas é porque, às vezes, é o elo onde o inimigo ataca para ferir o nosso coração. Porque tem tanta gente que está num padrão de estética bom, segundo o padrão da sociedade, tá bonito, tá belo, e isso às vezes confunde o nosso coração. Mas vamos ir para a esfera espiritual? Na esfera espiritual também, muitas vezes, nós definimos um padrão do que é ser cristão, do que é ser crente. Ah, fulano é de fogo, fulano não é. Ah, fulano é usado por Deus. Por que fulano é usado por Deus? Sei lá, porque quando ele fala com voz de trovão e ele prega. Ah, não sei, porque o jeito que ele fala em línguas estranhas, é línguas estranhas. Eu conheci um amigo, eu tinha um amigo, que ele dizia, eu gosto de irmã fulana pregando que ela tenha o poder das línguas estranhas do como é que ele falava, meu Deus? Esqueci agora. Do tiro. Obrigada, bem. Língua estranha do tiro. Eu, do tiro. Começa a falar, e daí alguém da igreja já cai. Sabe? Aí, eita. Quando a irmã chegava, é círculo de oração, né? Quando a irmã chegava, os jovens já se tremiam, vai revelar. Ela vinha passando assim perto, ela é usada por Deus. Quando se dizia, irmão fulana de tal. Aí o povo já ficava, eita, é agora. Aí irmão fulano, aí não, fulano não sei. Não se tinha expectativa que Deus poderia usar qualquer um, como a Bíblia diz que Deus pode usar qualquer um, sabe? Porque as aparências, elas enganam. E como eu falei para você, a gente deu match aqui, a gente, amém. Mas a descrição que eu estava falando era do fariseu, desse texto que eu acabei de ler. Nenhuma das referências que eu falei aqui, tirando o bonito e o inteligente, que foi para testar vocês, mas todas as outras, eu estava falando de um fariseu. Ou seja, se você escolhesse uma pessoa como essa para compartilhar a sua vida ou para ser seu amigo, você ia estar escolhendo alguém que não tinha Deus no coração. Tinha regras, tinha leis. Precisamos recalcular às vezes a rota. Então, como eu falei, não é porque parece que você tem que segurar e que agarrar. Não é porque parece que é a porta que Deus abriu, não é porque parece que é a oportunidade que Deus te deu, não é porque parece que é uma vitória que você tem que se agarrar e segurar. Às vezes, mesmo parecendo ser uma porta que a gente sempre orou e sonhou, a gente precisa perguntar a Deus, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Como eu falei, o tema dessa noite é recalculando a rota, mas ele vai além, obedeça aos sinais, obedeça a voz que fala com você. Às vezes você olha e parece ser exatamente aquilo pelo qual você orou. Eu até brinco no meu livro, Olhe para Jesus. Inclusive, irmãos, no final vai ter lá fora um livro que eu escrevi, meu primeiro, espero que seja o primeiro de muitos. A Rebeca vai estar lá fora, o pessoal, meus amigos aqui vão estar lá fora, a Rebeca aqui, e vai estar vendo se você quiser adquirir, mas enfim, lá no livro eu até falo que teve uma época, jovens é fogo, né? Você trabalhando com jovens, aí, pastor, eu tô orando. Tô orando porque eu conheci o menino, não sei o que, tô orando. Ore. Não, Deus me deu um sinal. Deu. Aí até brinco, dizendo assim, eram os sinais dos mais ridículos possíveis. Era tipo assim, eu orei para ele me dar um bombom. Quando cheguei na igreja, ele me deu. Mas o irmão estava na porta da igreja entregando bombom para todo mundo. Era o acolhimento. Aí era um sinal, sabe? Por quê? Porque quando a gente quer muito algo, a gente começa a fazer com que tudo pareça ser um sinal. É assim, não é? Você quer, você deseja, seu coração pede. Então, tudo que aparece, você acha que é a sua porta, mas às vezes não é porta, às vezes é armadilha. E você tem que recalcular a rota. Não sei se você andou pela cidade na época que choveu muito. Mas na época de muita chuva, às vezes, o GPS dava um lugar para você. Mas quando você chegava, não dava para passar, porque estava alagado. O que é que você faz? Recalcula a rota. Demora mais? Demora. Só que nós não podemos deixar de chegar ao lugar que Deus preparou para a gente. Porque no meio do caminho tem algum empecilho. Precisamos estar atentos. Pode parecer às vezes, mas não é. Segundo ponto, que eu vou adiantar porque o relógio está correndo, já foi um terço. Não basta só parecer, tem que ser. A palavra de Deus fala em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, eu vou ler aqui para você, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. O Senhor vê o que um líder não pode ver. O Senhor vê o que o pastor não pode ver.
Ele vê, é igual o líder falou aqui, ele vê o que faz o teu coração palpitar. Ah, mas meu coração já pulsa sempre, eu estou vivo. Não, mas tem um jeito de bater diferente do coração quando você sente a presença de Deus. Eu sempre falo isso para os jovens. Está sentindo Deus? Teu coração está palpitando de um jeito diferente? Porque palpita diferente, né? Quando a gente sente. Teu coração está palpitando diferente? Deus está aí, Deus está nesse lugar. Então, tem algo. E deixa eu deixar isso muito claro para você. Tem muita gente que está na igreja há anos e nunca ouviu Deus falar. E eu não vou te constranger, te pedir para dizer se é você ou não, mas, eu não sei como é que Deus fala. É simples, não necessariamente é uma voz. Não necessariamente você vai ouvir um Samuel, Samuel, no meio da madrugada. Mas às vezes, algo no teu coração palpita diferente, sabe? Isso é Deus falando com você também. Às vezes você está indo para um lugar e você sente uma coisa estranha, tipo assim, não tem que entrar ali. Isso é Deus te mandando recalcular a rota. Às vezes você está sozinho no teu quarto e de repente bate uma vontade de orar do nada. É Deus. Não necessariamente tem que ter uma voz bradando. Às vezes Deus fala com você através de uma criança. Esses dias Deus falou comigo através de uma situação. Eu estava internada há 2 semanas atrás. Mais ou menos eu estava internada no hospital. E eu estava com muito medo de não conseguir vir aqui, porque eu tenho um problema sério para pregar na Canaã. Já tentei pregar na Canaã do Cabo 2 vezes, me convidaram, na primeira Covid, na segunda caiu o mundo, alagou tudo no Cabo, o culto foi cancelado. Eu falei, Jesus, por favor, me deixa pregar na Canaã. Sempre quis, me deixa chegar em Canaã, Jesus. Eu me senti em Israel, 40 anos assim, no deserto, para chegar em Canaã. Coisa difícil. Mas cheguei, amém, glória a Deus por isso. E cheguei na Canaã, Recife, na sede. Glória a Deus. E eu estava no hospital e eu acabei ficando internada. Eu estava com muita dor. E fui internada. E eu lembro que eu estava entrando no quarto com muita dor. E eu estava meio que com o coração apertado, porque tinha acontecido uma experiência bem chata no quarto anterior, né? Quando eu fui internar, o quarto era dividido. E daí eu entrei no primeiro quarto e a pessoa que estava lá, ela me rejeitou totalmente. Ela falou assim, não quero, essa menina aqui. E eu nem abri a boca, nem falei assim, Pai do Senhor, irmã. Não, nada. Ela me rejeitou de um jeito que doeu. Doeu mesmo. E eu já estava mal, com dor, debilitada ali. Aí eu, caramba, que coisa chata. Ele falou, não, calma, a gente vai conseguir, vai organizar, você vai para um outro quarto. E daí eu fui para um outro quarto com uma paciente da oncologia. E eu fiquei preocupada, porque eu falei, poxa, alguém com câncer, a pessoa ela deve querer uma privacidade, sei lá, ela tem uma dificuldade maior, é um problema que a gente considera muito sério, uma doença séria. Cara, mas quando eu entrei naquele quarto, a pessoa me recebeu com uma alegria tão gigante, com um amor tão grande, um bem-vindo assim, de uma força que ela tirou não sei de onde, bem-vinda, que bom que você está aqui. E aquilo alegrou e preencheu meu coração de um jeito, e eu vi Deus naquela mulher, naquela pessoa, sabe? Pela forma como ela se expressou, pela forma como ela me recebeu, eu vi Deus, de verdade eu vi Deus naquele lugar. E eu senti uma paz, até falei com meu esposo, cara, o quarto tinha uma paz, uma atmosfera diferente. Na minha mente humana, eu ia para um quarto com ainda mais dor, mas eu fui para um quarto que me curou. Me curou da tristeza que eu estava, do sentimento de rejeição que eu fiquei. Sabe? Nossa, por quê que eu estou passando por tudo isso? Por que essa pessoa me tratou assim? Que chato. Eu literalmente, irmãos, não falei nem bom dia, nem nada. Mas Deus, como eu falei, a palavra diz que Deus não vê como o homem vê, a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para a aparência, a gente olha para o que os olhos carnais conseguem ver. Mas Deus, Ele nunca olhou para a gente desse jeito. Deus, Ele vê o coração. Meu convite, meu encorajamento para você nessa noite é que você seja alguém segundo o coração de Deus e que consiga olhar além do que os olhos podem ver. Nesse texto que nós lemos de Lucas, a palavra vai dizer que existia um cara que tinha toda a aparência de ser crente, mas existia um publicano. E para a época, o que era um publicano? Um publicano era alguém que era à margem do judeu, porque ele era alguém que traía, na cabeça do judeu, era alguém que traía seu próprio povo, ele cobrava imposto, ele extorquia na cabeça do judeu o próprio povo. Quem assistiu aí The Chosen, você deve ver o personagem Mateus. O bicho é escanteado pra caramba por Pedro, porque ele cobrava imposto do próprio povo, tá cobrando da gente, sangue do seu sangue, traindo o nosso povo. E o cara era um publicano, e o fariseu, ele ainda ora, eu não sou como esse publicano. E a Bíblia diz que o publicano, ele só ficava aqui, ó. Tem misericórdia de mim, Deus.
me perdoa. Eu fico imaginando que esse cara tinha caído na real e falou assim, pô, não posso cobrar mais meu povo. Ele estava querendo mudar de vida, ele estava recalculando a rota dele. Enquanto isso, tinha um outro cara do lado, todo certão, que parecia ser certo. Mas Deus viu o coração. E eu acho interessante que Jesus fala assim, quem é que voltou para casa justificado? Eu vou dizer para você que o segundo, o publicano, não o primeiro. Não é sobre o que os olhos veem, não é sobre o que aparenta ser, não é sobre um padrão de religiosidade que a gente tem, não é quantas vezes você faz jejum, não é quantas vezes você ora por dia, não é quantas vezes você abre a Bíblia para ler, não é se você já leu a Bíblia toda em um ano ou não, não é se você tem cargo na igreja ou não, não é sobre isso. Evangelho real, reino, nunca foi sobre isso. Não é sobre o que você pode oferecer, porque Deus já tem tudo. Mas é sobre quão grato você é pelo que Ele já te deu. Não é sobre o que você pode alcançar, com quem você parece. É sobre refletir uma imagem que a gente jamais vai conseguir alcançar, que é a imagem de Cristo. O publicano, ele ficava no lugar dele dizendo assim, Deus, Pai, me perdoa, tem misericórdia de mim. E pega essa chave, porque isso é uma chave. Deus se agradou dele. Não é sobre aparência, é sobre uma essência, porque a essência agrada a Deus. Uma essência verdadeira, essa agrada a Deus, então não é sobre a aparência. Deus nunca se importou com a nossa aparência. Eu nem tenho cara. Esses dias, lá no hospital mesmo, a Thalita estava comigo lá me acompanhando na internação. Se não for para ter discípulo assim, a gente nem tem. Brincadeira, Thalita. A Thalita estava comigo lá na internação e ela sem querer me chamou de pastora. E eu não estava lá dizendo, eu sou pastora. Ela falou, pastora. Aí a paciente estava lá comigo e falou, você é pastora? Aí eu sou novinha assim, a luta. Só Jesus sabe, de jovem. Eu já comecei a chorar. De jovens. Brincadeira, eu chorei não. Mas sou pastora de jovem. Nossa, tão nova assim, porque eu não tenho cara. Há um tempo atrás, quando eu liderava só os adolescentes na igreja, passei no shopping, irmão, vê que história. Passei no shopping, aí um adolescente do outro lado me viu, eles são bem carinhosos, somos bem carinhosos. Aí ele me viu, deu um tchau e fez assim, ó. Aí o pai perguntou, namoradinha? Ele, não, pai, é a líder da igreja, ela é casada, pelo amor de Deus. Essa cara de 13 anos aqui. Tenho 31, irmãos. Minha mãe autorizou, tá aqui. Aparência. Me encontrar na rua, aparência. Você jamais diria. Você não tem noção. E ó, eu não estou falando isso por vaidade não, mas você não tem noção do que eu carrego olhando para a minha aparência. Eu não tenho noção do que vocês carregam olhando para a aparência de vocês. Mas com olhos espirituais, eu olho, meu líder, e enxergo uma juventude aqui que carrega a essência do verdadeiro evangelho. Carregadores do fogo, carregadores da presença, carregadores do Espírito Santo de Deus. Olhando para nós, talvez não vejam o potencial que nós temos. Mas quem se importa com o que as pessoas pensam? Sabe? Às vezes a gente faz muito para agradar pessoas, e eu digo isso por mim. É uma experiência particular minha. Eu me importava muito com o que as pessoas pensavam a meu respeito. Por questões de família, eu fui crescendo, e eu tinha uma frase que eu até dizia assim, poxa, eu sou a filha mais, porque eu nasci meio que indesejada, assim, sem querer. Eita, nasceu, vem. Agora vai ter que criar, né? Foi tipo assim, sabe? E eu dizia assim, tudo que é mais sobra, tudo que sobra é resto, que é resto joga fora não presta, se não presta porque é lixo. E eu me sentia essa pessoa. Tem noção? Eu me sentia essa pessoa. E eu cresci tentando agradar todo mundo, eu queria agradar todo mundo. Para mim, meu destino era esse. Eu nasci para servir pessoas. E sim, mas acima de tudo, eu nasci para servir ao Senhor. E fazendo isso, às vezes, eu sirvo pessoas. Mas eu me diminuía. E não era o diminuir bíblico, que ele cresça, que eu diminua. Eu me diminuía mesmo, sabe? Eu achava que se eu não te agradar, eu jamais conseguiria um espaço no teu coração. Então, eu precisava. Era uma autoestima super baixa. E Deus me curou disso. De verdade, Deus me curou disso, sabe? Porque quando eu agrado ao meu Pai, automaticamente eu vou agradar quem serve a Ele. Eu não tenho que batalhar para ser quem meu esposo quer. Eu tenho que batalhar para ser quem Deus quer que eu seja. Porque eu sendo essa pessoa, eu vou ser exatamente o que o meu esposo precisa. Eu não tenho que batalhar para ser a líder. Você me ama. Não.
Porque se eu agradar a Deus, se eu for uma líder de acordo com o coração de Deus, automaticamente eu vou ser a líder que minha juventude precisa. Se eu orar, se eu entregar a Deus de verdade, é uma pressão pregar aqui para vocês, mas eu não me preocupei com vocês, eu me preocupei com o nosso Pai. Se Ele se agradar do que eu estou pregando, vai ter alguém aqui que vai receber, porque é sobre Ele. Sempre foi sobre Ele. Olha para Ele, gente. Então não basta parecer ser crente, não basta ter cara de pastor, falar como um pastor, liderar como um pastor. Você precisa ter em essência um coração de alguém que é submisso ao Senhor e que tem vontade de cuidar das ovelhas que Ele te confiar. Não basta querer o status, se promover, ter um Instagram bombando. Eu tenho um amigo no Instagram, Pensa Zé, fazer propaganda dele. A pessoa me ama, ela vai lá toda vez. Isso significa que Deus é protagonista? Eu falei para essa pessoa essa semana, sim, Deus é protagonista. Da minha vida, Ele é protagonista. Ah, mas é uma opinião particular. Não, não é opinião particular. Baseado na minha experiência e no que eu leio da Bíblia. Deus é protagonista na minha vida. Se eu não colocar Deus em primeiro lugar, nada mais vai me preencher. Entenda, querido, não é um esposo que preenche você. Não é uma namorada que preenche você. Se Deus não for suficiente, nada mais vai ser. Nada vai ser. É um emprego. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar no emprego. Quando você chegar lá, você vai querer ser promovido. Aí quando você for promovido, vai ter uma outra promoção. Aí quando tiver outra, sempre vai ter outro lugar que você vai querer. Sempre o destino muda. Por isso que é bom o nosso destino ser eternidade, porque isso é imutável. Quando o destino é eternidade, eu posso mudar a rota, mas o destino ele é um só, é eternidade. Não tem como mudar isso, porque não há lugar melhor do que a presença. Não há lugar melhor do que a presença de Deus. Deixa eu avançar. Não é sobre ligar para o que as pessoas pensam, é sobre ligar para o que o Pai pensa. Se eu agrado a Deus, eu estou no caminho certo. Não basta parecer, eu preciso ser quem Deus sonhou. Terceiro ponto, escute a voz que ecoa no seu coração. Porque há muito mais de Deus. A Bíblia nos diz que o publicano apenas pedia por misericórdia. Ele não ousava nem sequer erguer a cabeça. Apenas pedia perdão. Ele estava naquela noite ajustando a rota dele. Os meninos de louvor, se quiserem, até já podem vir, porque eu não quero roubar muito tempo de vocês. Quando eu estava escrevendo essa palavra, exatamente nesse ponto, no ponto 3, escute a voz que ecoa no seu coração. Eu achei muito forte que enquanto eu estava escrevendo, o Senhor, Ele me visitou. Eu deixo sempre o YouTube lá, para ninguém, independente do que estiver acontecendo na casa, nada me interromper. Então o YouTube fica aqui no meu ouvido, no mais alto que eu puder, que minha audição permitir. E eu estava ouvindo algumas canções. E exatamente nesse terceiro ponto, escute a voz que ecoa no seu coração. Começou a cantar uma canção, no meio de uma playlist gigante. Começou a cantar, a banda que estava ministrando, ela, dentro de uma canção, ela começou a cantar essa. Começou a cantar assim: o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma. E eu parei de escrever. E eu comecei a ouvir aquela canção. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma. E eu fiquei imaginando o publicano orando com aquele som de fundo, sabia? Ele aqui, ó: Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Eu não sou nada, me perdoa. E o Senhor ministrou no coração dele: o meu perdão é completo, o meu perdão é completo, eu saro a tua alma. Eu saro a tua alma. E eu falei, poxa, glória a Deus. E essa canção, ela fala sobre uma liberdade que com a nossa boca a gente professa para o Espírito Santo de Deus. E se a gente puder fazer essa canção, inclusive, pegar. Eu achei muito forte, porque eu comecei, gente, a imaginar a nossa vida com Deus. Eu já estou caminhando para a minha conclusão, sabe? Talvez eu esteja falando com pessoas que, assim como eu já me senti, como às vezes eu me sinto, com pessoas que estão muito cansadas. Porque caminhar cansa, mesmo quando a caminhada é com Deus. Principalmente porque muitas vezes a gente quer andar sozinho, com os nossos próprios passos, com as nossas próprias pernas. Caminhar cansa. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que nem aguentam caminhar mais, que já cansaram, sentaram e se paralisaram. Sei. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão correndo freneticamente em direção ao alvo. Glória a Deus por você.
Mas eu preciso ministrar isso porque a palavra que nos alimenta, ela também alimenta outros. Então, se você está bem com Deus, que bom. Que você escuta essa palavra e que ela ministra o teu coração e ao de outros. Não basta só parecer, eu preciso ser. E se eu não sou, eu preciso recalcular minha rota. E qual é a rota que eu preciso seguir? Ter um GPS no teu coração, querido. Deus, Ele fala com você. Hoje eu estava falando com o pessoal da minha célula. E eu dizia para eles o seguinte. Tem uma passagem em Lucas capítulo 2 que os pais de Jesus, eles esquecem Jesus em Jerusalém, na festa da Páscoa. E a Bíblia vai dizer que porque eles pensavam que Jesus estava com eles, eles continuaram caminhando por um dia. A Bíblia vai falar assim, eles pensavam que Jesus estava entre os amigos. Quantas vezes a gente não continua caminhando porque a gente acha que está onde Deus quer que a gente esteja? E a gente vai caminhando. Até se dar conta, porque quem serve a Deus se dá conta. Tem uma voz que fala no coração, dizendo assim, tá sentindo falta não? Aí você fala, cara, a gente não sente na hora. Sabe por que não sente na hora? Porque tem recarga. A gente vem aqui no culto, abastece, vai ficar com aquela carga. Dá pra segurar algum tempo. Só que o tempo vai passando e você começa a sentir que tá faltando algo, mesmo você indo pro culto. Você começa a sentir que está faltando algo, mesmo você não faltando nenhum eleva. Você começa a sentir que está faltando algo, sabe? São os momentos em que a gente se perde de Jesus. Se desvia, mesmo estando no caminho. São momentos que a gente para porque cansou, para descansar, para conversar com um amigo, não sei. São momentos que a gente para de olhar para Jesus, porque as pessoas... elas maltrataram a nossa visão, elas espancaram, elas surraram a nossa visão. Porque é muito difícil, irmãos, olhar para Jesus, às vezes, quando a gente tem pessoas na nossa frente querendo ocupar o lugar dele. Aí, às vezes, a gente para de olhar. E a Bíblia vai falar que quando José e Maria se dão conta que Jesus não estava mais lá, eles recalculam a rota, eles voltam para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles vão passar, sabe quanto tempo? 3 dias. Foi um dia andando sem Jesus. E 3 dias para se reencontrar. Porque quando a gente precisa recalcular a rota, às vezes demora um pouco mais, né? Mas a gente não pode desistir de encontrar esse lugar. A gente não pode desistir de ter um coração simples como o do publicano. Por isso que eu li esse texto. Pode parecer uma palavra até meio difícil. Medita nela na tua casa. É uma palavra difícil. Porque não basta só ser o cara que vem para a igreja, que levanta a mão, que chora, que ora. A gente às vezes age com a igreja como a gente agiria com um bloco de carnaval. Sabe bloco de carnaval? Que tá lá todo mundo. Aí um vai empurrando o outro, o cara não sabe nem porque que tá pulando, mas ele pula. Aí às vezes a gente tá na igreja desse jeito, não sabe porque tá chorando, mas chora porque o outro tá chorando também. Não sabe porque cai, mas cai porque o outro caiu. Não sabe porque deu glória, mas todo mundo tá dando glória. O pastor falou que era pra dar glória, então eu vou dar glória. Deus tem mais pra você. De verdade, Deus tem mais pra você. E quando eu escutava essa canção, eu comecei a pedir perdão a Deus pelos dias em que eu fui fariseu. Pelos dias em que eu pareci ser crente, mas eu estava com uma essência totalmente contaminada. Pelos dias que eu pareci ser a voz que clama no deserto, mas eu era qualquer coisa, menos o que Deus queria. E Deus hoje conhece meu coração. Ele é o protagonista. Eu não faço para aparecer, não. Eu não tenho mais a necessidade de ser quem vocês querem ou desejam. Eu quero ser quem Ele sonhou para mim. Eu não tenho mais a necessidade de agradar as pessoas para poder me sentir bem, para poder me sentir amada. Porque, cara, que prova de amor maior do que a que Ele deu na cruz? Ele morreu por mim. Eu não preciso que você me diga eu te amo para me sentir amado. Jesus morreu por você. Você é amado. Você é amada. Não se distraia, não se distraia. Tem coisas dentro de você que precisam ser ajustadas nessa noite. Você precisa voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, mesmo estando dentro de um templo. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, isso não sou eu quem diz. O Senhor escolheu você como casa. Ele escolheu você. O Espírito Santo escolheu você como casa para habitar. O Senhor escolheu você para revelar a glória dEle. Cara, você é incrível. Deus escolheu você para representar Ele. Você é incrível. Está na hora de ajustar um pouquinho a nossa rota. Está cansando?
porque você está indo por um caminho que não era o seu. Não é o que Deus projetou. A Bíblia vai falar que o jugo dele é suave, o fardo é leve. Então toda vez que dói demais, é porque não é o que Deus preparou pra gente. É o que a gente desenhou pra gente, sabe? Os meninos vão cantar essa canção. E eu acredito muito que esse tema ele não foi em vão, sabe? Recalculando a rota. Eu acredito que não foi em vão. Você não veio aqui em vão, eu também não vim aqui em vão. A palavra de Deus vai falar que há um amor tão grande no coração do Pai por aquele que estava perdido. E deixa eu compartilhar só isso para encerrar aqui com você, porque o Senhor me traz essa memória agora. Porque muitas vezes quando a gente fala sobre perdido, você lembra da ovelha 100 e não das 99. Quando fala perdido, você lembra da dracma. Quando fala perdido, você lembra do filho pródigo. Mas eu estou falando aqui para o filho que estava dentro de casa e que estava perdido de um relacionamento com o pai. Existem filhos aqui que estão dentro de casa, mas que se perderam do relacionamento com o pai. Está na hora de você recalcular sua rota. Existem filhos aqui que vêm para a igreja a passeio. Me desculpa se isso machucar você, mas está na hora de parar de passear nesse lugar. Esse é o lugar que teu pai habita. E ele quer se revelar para você aqui. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Deus sabe o quanto ela queimou no meu coração. Se você puder ficar de pé no teu lugar, vamos cantar essa canção.